Estamos aqui em mais um episódio do Crônica Pod. Dessa vez eu convidei a Vitória Fernandes. Ela é advogada, mestre em Direitos Humanos pela UFG e acabou de publicar o livro sobre gaslighting médico. É um tema extremamente importante, tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde, e pouquíssimo abordado aqui no Brasil, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre o gaslighting médico. Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é muito bom essa oportunidade de falar para os seus ouvintes sobre esse tema que a gente não escuta muito falar e que eu acho que é muito importante. Principalmente porque tá na vida de todo mundo, tá no nosso cotidiano, todo mundo em algum momento da vida é paciente, então todo mundo tá sujeito a isso. Vitória, conta aqui um pouco pra gente como é que você foi parar nesse aspecto de gaslighting médico, assim, porque, como a gente está falando aí, é uma coisa muito pouco abordada e isso, assim, fiquei muito curiosa nesse sentido. Então, eu sou advogada e em determinado momento chegou uma pessoa no escritório com um problema que eu nem imaginava que seria possível nos dias de hoje, né? Basicamente, era uma mulher que foi internada diversas vezes em hospitais psiquiátricos pelo marido. E eram internações que depois a gente foi verificar, não tinha nem indicação médica, mas ainda assim ela era internada em hospitais psiquiátricos, ficava ali dentro daqueles hospitais durante um longo período de tempo, passava por eletroconvulsoterapia. E eu peguei aquilo e falei, como assim? Não é possível que isso está acontecendo hoje em dia. Como que o direito permite com que isso aconteça? Porque eu vendo aquela situação, eu falei, gente, cárcere privado. Não faz o menor sentido. Como que uma pessoa fica presa sem um processo para isso e simplesmente porque um médico assinou, isso não faz sentido. E eu comecei a investigar, comecei a ver. A gente na faculdade não tem um contato com o direito da saúde, a gente não tem noção ali, não está dentro da nossa matriz curricular, o entendimento sobre como funciona a saúde dentro do contexto jurídico. E fui estudar e encontrei um livro que falava ali um pouco sobre direito à saúde mental, e esse livro ainda não tinha sido publicado. Falei, eu preciso entrar em contato com essa pessoa. Achei o autor do livro, foi ali no início da pandemia. Consegui falar com ele. E ele me falou, olha, o livro não está pronto ainda, mas a gente pode bater um papo. Foi aí que eu descobri que, na verdade, o direito está muito atrasado quando a gente fala de saúde pública, principalmente em termos de saúde mental, né? E fiquei tão instigada com o caso que eu falei, vou pro mestrado, vou pesquisar isso no mestrado. Então, eu já entro no mestrado, eu não tinha pensado em vida acadêmica antes, eu entrei no mestrado com isso na cabeça, eu preciso entender o que está acontecendo. E no mestrado eu percebi que, na verdade, a minha grande questão, a minha grande pergunta nem era sobre internações involuntárias, que era o que me assustava inicialmente, mas como que a medicina funciona como um instrumento de violência. Como que pacientes procuram atendimento para melhorar e, na verdade, aquilo vai contra o que eles buscaram inicialmente, né? O título inicial do livro era Procurando a Saúde e Encontrando a Morte, mas os editores acharam muito pesado, então a gente trocou. Mas, para mim, é bem isso que acontece, né? A gente busca um atendimento, a gente busca melhorar, e no fim das contas a gente acaba piorando. E aí, no meio disso, eu encontrei e falei, não, na verdade, o que acontece é um gaslighting. É assim como acontece ali, existe o gaslighting dentro do contexto de violência doméstica e familiar, também tem um gaslighting, mas no contexto médico. E quando eu comecei a pesquisar isso, a gente ainda não falava de gaslighting médico. Não tinha pesquisa sobre isso, estudos sobre isso, pelo menos não nessa perspectiva que eu trabalho. Então, foi pensando a teoria do gaslighting, da violência interpessoal ali, da violência doméstica, que eu comecei a perceber que dava para aplicar isso na saúde mental. E aí a gente vai vendo que o buraco parece que é sempre mais embaixo, né? É engraçado você falar tudo isso, porque eu já procurei algumas vezes, né, até para escrever, é, na hora de publicar artigo, essas coisas assim, trazer referências, e dificilmente você encontra conteúdo de gaslighting, né? É muito difícil você encontrar publicações sobre o tema. E eu, por um acaso, procurando, eu encontrei seu livro, e mais um livro que não é específico de médicos, né?
mas o seu livro foi o único que eu encontrei de médicos. Então, isso traz essa necessidade de falar sobre o tema, né? Então, assim, profissional da saúde e demais profissionais que se interessem pelo tema, vamos abordar mais essa questão. Mas, antes de mais nada, para quem não sabe, esclareça para nós o que é gaslighting. Então, a gente pode trabalhar com a palavra gaslighting, principalmente quando eu estou falando aqui de gaslighting médico também, sobre duas perspectivas. A primeira é de uma manipulação e a segunda é de um negligenciamento. Então, eu posso tanto utilizar da forma do gaslighting para poder fazer com que você faça aquilo que eu quero que você faça, ou eu posso simplesmente ignorar a sua opinião, ignorar você enquanto sujeito, enquanto pessoa, e impor as minhas vontades a você. Tem dessas duas formas. Mas, primeiramente, eu gosto de pensar o gaslighting como um sintoma. Né? O gaslighting em si não é... Ele não nasce, não cresce, não transforma e não faz efeito sozinho. Ele é um sintoma da sociedade que a gente vive, que é misógina, que é racista, que tem uma hierarquização de pessoas, né? Pessoas que são mais credibilizadas pela sociedade, pessoas que são menos. Então, tudo isso promove ali um ambiente muito propício para vários tipos de violência, inclusive o gaslight. Mas assim, se eu tiver que resumir e falar de uma forma um pouco mais clara isso, é basicamente o processo de uma pessoa ser anulada em função da vontade da outra. Então, se lá no gaslighting normal, e aí o gaslighting que eu digo normal é o gaslighting de onde surgiu o termo, né? E talvez seja importante falar de onde surgiu esse termo. Porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? Mas o termo... E muita gente critica. Por que você está falando de gaslighting médico? Por que você está usando uma palavra em inglês? Porque é a palavra que se popularizou e eu acho que é muito mais fácil a gente chegar às pessoas assim do que inventando um novo termo, ainda que seja um termo em português e voltando a de onde surgiu, né? Existia ali uma peça de teatro que depois foi adaptada para filme e esse filme, ele mostrava um casal em que o homem queria esconder alguns crimes que ele tinha feito ali. E para isso, ele utilizava de técnicas de manipulação. E como é que ele fazia isso? Uma das técnicas que ele utilizava era diminuir e aumentar o gás da lamparina, para que a mulher achasse que estava ali diminuindo ou aumentando a intensidade da luz, e no final ele dizia, não, mas a luz está normal, mas eu não fiz nada. E ela passava a acreditar que ela estava ficando louca. Como assim? Eu tô vendo que isso está acontecendo. Como que você está me falando que não está acontecendo? E por que isso era possível? Porque na sociedade daquela época, e talvez não esteja tão diferente de hoje em dia, assim, a credibilidade daquele homem tinha muito mais valor do que a credibilidade daquela mulher. Então, para ela, era natural que ela questionasse a própria percepção e colocasse a percepção daquele homem como o que realmente é real. E é o que a gente faz quando a gente procura um médico, né? Eu costumo dizer que é um suposto lugar de saber, né? Sim. A gente dá um suposto lugar de saber para o médico em que a gente não se sente nem no direito de questionar ele. Tipo assim, a maioria das pessoas hoje, elas vão no médico, elas saem de lá sem nem saber o que é que elas têm, porque elas têm medo até de perguntar ou falar que ela não entendeu o que ela tem. Então, ela sai de lá, ela pega aquela receita, ela toma aquele remédio sem nem saber para que é, nem para que serve. E é esse ciclo de medo desse lugar de poder, desse profissional da saúde, né? Sim, e tem uma razão para isso, né? O médico, a medicina como instituição, ela... Durante o período histórico, ela foi se consolidando como mais um lugar de poder social, né? De colocar ali a ordem pública. Então, tem uma razão de ser para isso, mas eu acho que a gente está num bom momento de começar a questionar isso, né? Até hoje eu participo de alguns cursos, que eu leciono alguns cursos sobre direito, né? Algo que eu acho muito importante, que é a educação em saúde. E dentro da educação em saúde tem um direito, né? Tem o direito à saúde que a pessoa tem. E muita gente me questiona, nossa, mas eu já pensei em perguntar para o médico, já pensei em questionar, mas eu fico com medo de ser maltratada, eu fico com medo de sofrer uma retaliação, eu fico com medo porque a gente está ali muito vulnerável. Realmente a gente está muito vulnerável mesmo, mas não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. A gente não pode mais adotar essa postura de paciente. Né?
daquele ser que só escuta, só ouve, só repete, enfim, refaz aquilo que foi imposto, porque aí vai continuar acontecendo esse tipo de coisa que a gente vê. Que tem várias causas, tem a causa cultural, mas também tem outras causas, né? Tem a questão econômica, porque a cada paciente que senta ali na frente, quanto mais rápido aquele paciente for embora, mais rápido chega outro para me pagar uma nova consulta. Isso dentro do contexto de planos de saúde muito precarizados, isso é muito, muito importante, né? Tem alguns planos de saúde que limitam a quantidade de minutos das consultas. Então, às vezes, com um psiquiatra, o psiquiatra tem 10 minutos para fazer uma consulta. Como é que um psiquiatra faz uma consulta em 10 minutos? Quais sinais podem ajudar o paciente ou familiar a identificar que eles estão vivenciando o gaslight? Assim, você tem alguma coisa nesse sentido para falar? Como que é? Então, eu acredito que alguns pontos sejam muito importantes nisso, assim, né? De serem observados durante uma consulta, durante o atendimento. Então, às vezes, se aquele profissional não escuta o que você está falando, né? Tá olhando ali para baixo, não tá prestando atenção no que você tá falando, você faz perguntas e ele te corta, não quer responder, ou tudo que você levanta como um sintoma, como algo que você tá sentindo, isso é diminuído, isso é menosprezado. Isso são pontos a serem levantados e para a gente ficar atento, né, e pensar, mas sempre questionar, porque assim, você tem direito à informação, a base de tudo. Nós temos direito à escolha. Escolha é nossa, a escolha não é de um outro profissional. Como é que eu vou escolher algo se eu não sei o que eu estou escolhendo? Eu preciso de informação para escolher. E quem tem a obrigação de me dar essa informação é o profissional de saúde. E, às vezes, obviamente, você senta ali na frente, ele começa a falar e você já percebe que você não vai ser muito bem tratado. Mas essas dicas, e aí já é muito óbvio, né? Mas essas dicas que eu tô dizendo é pra quem ainda tá na dúvida. Será que é só o jeito do profissional, que é um pouco mais fechado? Ou será que tá acontecendo mesmo alguma coisa? E assim, sempre buscar uma segunda opinião, né? Se você não foi. Eu nunca esqueço de uma frase que eu escutei uma vez de um cara que é muito... Ele é referência em psicanálise, né? Ele falou uma vez para mim que o sujeito do tratamento é o próprio paciente. Que ele, ou seja, ele que tem que fazer a escolha, não é o profissional da saúde. Ele que tem que agir como sujeito de virar e falar, não, eu quero isso, ou eu quero aquilo, né? E eu acho que isso é fundamental, assim, né? O paciente se sentir no direito de escolha e não de que ele tem que obedecer aquilo que aquele médico está falando especificamente, né? A gente é muito acostumado hoje a colocar a nossa escolha na mão do outro, né? Sim. E de terceirizar isso, porque terceirizando uma escolha, eu também estou terceirizando a responsabilidade. E nesse ponto, eu acho importante falar até dos profissionais da saúde, deles entenderem esse processo, porque se você fornece para o seu paciente as informações, se você fornece para ele as opções de escolha, você também está fornecendo para ele a responsabilidade. A responsabilidade não está só sobre as suas costas. Então, esse é um outro ponto também que eu acho que não é ali uma luta de pacientes contra médicos, né? É o entendimento dos dois que todo mundo tem suas vulnerabilidades. O paciente está numa posição vulnerável pelas características dele que a gente já falou aqui. Ele está numa posição de não saber, né? De não saber, obviamente, questões técnicas sobre ele, obviamente, que ele sabe. Ele está numa posição de dor, às vezes, de angústia, por já ter passado por muitos procedimentos, às vezes por muitos médicos, de não saber, às vezes, um diagnóstico. Enfim, ele tem um boom ali dentro de vulnerabilidades. O médico também tem os pontos deles, né? Os médicos, eles, às vezes, eu imagino que deve ser um pouco difícil mesmo você lidar, às vezes, com uma questão que você não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Então, a limitação do conhecimento é um ponto de vulnerabilidade. E, às vezes, o que eu percebo é que existe uma dificuldade da outra parte de entender essa vulnerabilidade. Olha, eu não sei tudo. O que você está me falando pode ser verdade. Quando você me fala que você está sentindo dor, que você não consegue subir numa esteira, isso pode ser verdade. Né? Então, dá esse passinho para trás e entender que o paciente realmente pode saber sobre si. E eu acho que a educação médica vai muito no sentido de que o paciente precisa dar os sintomas, precisa passar ali a situação e o médico vai
te dar uma solução para aquilo. Ele vai te diagnosticar, ele vai te passar um tratamento e pronto. Enquanto eu acredito em um processo mais no diálogo, em um processo que seja um pouco mais compartilhado. Eu acredito que seria, assim, melhor para todo mundo se fosse assim. É um processo horizontal, né? E não Sim, vertical. e não vertical. Eu também acho que, apesar de terem pessoas que acreditam que ainda acreditarem nessa perspectiva vertical, eu acredito que tem que ser horizontal mesmo. Que você acha que são os desencadeadores, os principais deles dentro do sistema de saúde? Assim, você tem alguma coisa para nos dizer sobre isso? Então, muita coisa, né? Primeiro ponto é essa questão que aí eu remonto lá naquela história que eu comentei no início, de onde surgiu o termo gaslight. A gente tinha uma situação ali, um contexto de hierarquização entre o homem aqui e a mulher aqui. Então, isso favorecia para que ela achasse, para que ela acreditasse, ela internalizasse aquilo que a outra pessoa, no caso o homem, o marido, estava falando. Na sociedade, dentro da atenção médica, eu tenho várias hierarquizações. Tem a do conhecimento e a falta de conhecimento. Tem a do médico branco e um paciente negro. Tem a de um médico hétero com pacientes LGBT. Então, tem vários pontos que a gente pode observar que socialmente é visto como algo que existe uma certa diferença de credibilidade. Então, isso, a gente nunca vai ter uma relação simétrica. Então, essa assimetria, ela promove uma possibilidade muito grande de você se colocar, você achar que as suas percepções precisam sobrepor a percepção ali do paciente. E aí, quando eu somo isso, a vulnerabilidade que o paciente tem de estar buscando um diagnóstico, de estar vulnerável porque, por exemplo, uma mulher grávida ou uma doença de muito tempo, ou algo, enfim, são questões orgânicas que vão também promovendo isso. E uma das características do gaslighting, né, uma das formas de operação dele, é criar um estado de surrealidade. Né? O que é isso? Eu crio um conflito ali, eu crio um contexto em que a pessoa passa a ver coisas que ela não imaginava que seria possível, né? Ela duvida daquilo. A partir desse momento, qualquer coisa que eu colocar ali no meio, ela pode acreditar ou desacreditar, e é muito fácil de eu manipular isso, porque eu já criei um contexto de confusão mental naquela pessoa, né? E às vezes nem é o médico que cria um contexto. Então, por exemplo, uma pessoa que acaba de receber um diagnóstico de uma doença extremamente grave e talvez letal, ela já está num momento de confusão mental, né? De ter que lidar com muita coisa internamente. Isso já é um terreno fértil para que a outra pessoa imponha sobre o paciente, né, aquelas percepções que ele já tem, porque ela já está fragilizada, né? Então, eu poderia aqui falar de vários exemplos, do mais simples ao mais, né, esdrúxulo, assim. É um leque muito grande. É um leque muito grande. Então, desde, por exemplo, uma mulher que é vítima, às vezes uma adolescente, enfim, que é vítima de violência sexual, vai até a atenção à saúde. E aí o profissional que atende, ao invés de dar todo o atendimento, o acolhimento, passar as medidas todas profiláticas, medicamentos e tal, você só pode ser atendida se você fizer um boletim de ocorrência. Isso acontece. E aí a pessoa não quer fazer um boletim de ocorrência, porque ela tá, né, não consegue lidar com aquilo, ela vai embora sem atendimento. A própria dificuldade de escolha, de possibilidade de escolha entre um parto normal ou uma cesariana, que é o que eu trabalho no livro. A gente não dá pra gente falar em uma escolha quando as informações não são passadas. Se eu só te passo uma informação aumentando os riscos de algo que não tem tanto risco assim, e diminuo os riscos daquilo que eu quero que você escolha, no final que você escolher, vai ser uma escolha verdadeira? Não vai ser uma escolha verdadeira, porque ela está sendo manipulada. Tem relato, inclusive, de médico psiquiatra que fez internação involuntária de uma paciente, porque ela sofria de violência doméstica, e ele falou, ela não consegue romper o vínculo, eu estou ajudando ela, rompendo o vínculo por ela. Então, assim... Internação psiquiátrica por como se fosse medida protetiva. Término de relacionamento. Então, assim, tem muitos casos.
Você destaca no livro que as mulheres, elas são um alvo propenso, né, nesse contexto. Você sabe nos falar mais sobre isso? Por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente vive numa sociedade machista, misógina, patriarcal. Então, o gênero é mais uma classe, é mais uma categoria social que vai colocar a mulher em situação de inferioridade, né? Casos que eu achei, assim, fiquei muito espantada quando eu comecei a estudar, né? Eram os casos de mulheres que eram internadas involuntariamente em hospitais psiquiátricos ali na década de 50 e 60 porque elas não queriam passar maquiagem, porque elas não queriam casar, porque elas terminaram o relacionamento. Porque dentro daquele Eu ia ser contexto, a primeira candidata a ser internada. eu acho que todos nós estaríamos internados, né? Porque elas não correspondiam ali o que ser mulher naquela época significava, né? E dentro da medicina a gente tem o viés de gênero. A literatura indica algumas facetas desse viés. A gente tem um viés aí que é da invisibilidade de gênero, que é quando o fator de gênero ele é relevante para aquilo. Então, por exemplo, a gente tem pesquisas científicas. Durante muito tempo, a farmacologia não colocou mulheres nas pesquisas científicas. Qual que é o resultado disso? Os medicamentos têm efeitos diferentes em mulheres e homens, né? E isso é extremamente prejudicial para as mulheres. Isso é um caso de invisibilidade. A gente tem o estereótipo, né? Que é o que a gente sofre muito também, que tudo nosso é psicológico, né? A gente, eu tô com é psicológico. É. Histeria. Então, assim, resultado disso, a quantidade de mulheres que são erroneamente diagnosticadas, aliás, elas deixam de ser diagnosticadas com doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, é muito grande. A literatura é, assim, vasta ao dizer quanto as mulheres não são diagnosticadas com doenças graves. Deixam de ser diagnosticadas por quê? Quando elas chegam no pronto-socorro, isso é uma ansiedade. Isso é... Respira fundo, faz uma meditação, procura um psicólogo. Não que isso não seja importante psicólogo, mas enfim, não é o atendimento que Não, deveria ser feito naquele momento. Eu já ouvi relatos de pacientes que me procuram, às vezes, por causa da síndrome da fadiga crônica, que falam que os médicos falaram que era falta de sexo. É duro, né? É Sim. duro. É só isso, é duro. Além das mulheres, há outros grupos que sofrem de forma mais intensa também, como pessoas com doenças crônicas, pacientes psiquiátricos, negros, LGBTQIA+, como que fica nessa perspectiva aí? A cada grupo vulnerabilizado, a gente pode adicionar uma camadinha a mais de possibilidade e de sofrer ali, de passar por um processo de gaslighting, sem dúvida nenhuma. Então, exemplos. Mulheres negras morrem, salvo engano, 7 vezes mais do que mulheres brancas em função do parto, né? A mortalidade materna de mulheres negras é muito maior do que mulheres brancas. Daí a gente já pode começar. Acontece que a violência, às vezes, ela pode ser um pouco diferente. Né? Ela tem uma cara um pouquinho diferente em cada tipo de contexto nesse sentido, né? Então, no caso da comunidade LGBT, a gente ainda tem um problema mais, porque quando procuram saúde mental, não é raro isso, ao invés de receberem atendimento, receberem um julgamento e uma tentativa de cura, né? Como se doença fosse. Então, isso já é um ponto a mais que a gente precisa ter uma certa atenção. Mas ali cada ponto vai ter, cada pessoa com suas características, que vai aglutinando tudo isso, né? A gente trabalha muito hoje com o termo da interseccionalidade, né? Que é a junção de opressões, aquelas categorias de opressão, elas vão se misturando, né? Uma mulher branca não sofre as mesmas opressões do que uma mulher negra que tem uma deficiência, do que uma mulher negra que tem uma deficiência e sofre de alguma doença mental, que é mais estigmatizante ainda. Então, tudo isso vai juntando, assim, Vira um plus, aos poucos. né? Vira. E vai agravando, né? Cada ponto desse vai agravando. Dentro, por exemplo,
da dupla da maternidade, por exemplo. É comum que essas mulheres tenham dificuldade de encontrar obstetras, porque eles só tratam a mulher gestante como se fosse mãe do filho. Ou então, médicos que se negam a fazer a fertilização in vitro. Não é à toa que a fertilização caseira aí tá sendo cada vez mais popular, né? Então, e aí vão sofrer outros tipos de gaslighting também, outros tipos de violência, a depender do contexto, assim. Ele vai mudando de cara, mas é sempre a mesma coisa, né? É a mesma essência, É a mesma essência. E aí, a partir da situação, ele vai mudando de cara. Você poderia compartilhar com a gente 1 ou 2 casos emblemáticos, assim, que tenha te marcado? Tem alguns casos, assim, alguns casos tristes, né? Bem tristes. Tem esse caso Que fez você ir atrás do ir atrás disso. Mas tem outros casos também. Tem casos de mães que perdem filhos por isso, né? Então, a mãe leva o filho num pediatra e o pediatra, não. Isso é coisa de mãe de primeira viagem. É porque você tá muito preocupada. Vai fazer outra coisa. Você trabalha, isso é falta de trabalho. Isso é falta... Vai dar atenção pro seu marido. E no fim das contas, era uma doença grave. A mãe perdeu o filho. A gente tem casos muito tristes. É engraçado assim. Como eles pensam em sexo, né, cara? Porque, assim, tudo pra eles é sexo. Não tem lógica. Tipo assim, vai dar atenção pro seu marido. Pelo amor de Deus. É revoltante uma situação dessa, assim. E tem casos, assim, no curso eu pego alguns relatos, né, de pesquisas que foram feitas com mulheres, e essas mulheres falaram o que passaram, relataram. E aí eu vou numerando. Tem casos que tem, assim, 12, 13 violências em 10 linhas. Então, as coisas vão mesmo se acumulando e tem consequências muito graves, como a morte, por exemplo. A escolha não ser possibilitada à gestante, à parturiente. Quando ela faz uma escolha, o médico abandona. Tem casos em que médicos abandonaram e começaram uma intervenção médica, que em tese não seria necessária, depois não acompanharam. O resultado foi a perda do filho. E quando isso aconteceu, a culpada era a mãe. Porque se você não tivesse feito isso, porque se você não tivesse exigido, porque se você tivesse deixado eu fazer do jeito que eu queria, isso não teria acontecido. Então, assim, eu acho que é uma violência muito cruel. Porque além de você negar um atendimento que a pessoa tem direito, você ainda culpa por algo que realmente ela não tem nenhum controle sobre isso. Faz parte do próprio contexto do gaslighting, essa coisa de direcionar a culpa, né? Sim, a gente trabalha com algumas facetas, né? A primeira delas é negar. Então, você me fala alguma coisa, eu nego que isso existe, eu ignoro. Segunda é, quando eu acho que não dá pra negar, eu diminuo isso. Eu diminuo, não é tão assim. Não é tão importante assim, você não tá sentindo tanta dor assim. Não é tão ruim assim, é só um desconforto. Quando eu não consigo fazer isso, eu tento distrair. Eu não consigo te dar uma resposta, eu tento distrair a sua atenção para outros focos, para outros pontos. Quando eu ainda assim não consigo te distrair, aí eu aplico a culpabilização. Não, mas a culpa é sua. Isso a gente pode aplicar na saúde, por exemplo, desse caso da mãe que escolheu essa via de parto, se você não tivesse escolhido, mas dá para utilizar isso em vários contextos sociais. A mulher que sofre violência sexual, por exemplo. Por que ela estava usando saia? Por que ela estava na rua nessa hora? Por quê? Então, assim, percebe que a violência é a mesma, ela só vai mudando de cara a partir do momento que ela vai aparecendo, né? Sim. Qual foi a situação que mais te chocou durante suas pesquisas? Eu acho que perceber o quanto tá em todo lugar. A cada dia que passa, eu vejo que tá em todo lugar, tá me perseguindo. Tá em todo lugar. E isso é muito angustiante, porque, principalmente quem é profissional do direito, eu entrei na pesquisa das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas, como advogada. A gente é advogada, a gente é acostumado com. Chega um problema, eu quero resolver. E aí, a minha obrigação é resolver aquele problema. Então, para mim, investigar isso e ver que eu não tenho uma solução prática, eu não tenho uma solução rápida, eu não tenho uma direção para dar para ninguém, é muito frustrante, assim. E eu acho que é o que mais me assusta. Podemos pensar em formas de diminuir essa violência específica.
né? Podemos pensar em formas de educação, podemos pensar em algumas leis que estipulem alguns protocolos específicos, podemos pensar em prontuários que precisam ser revisados por comitês de... Enfim, a gente pode pensar em algumas soluções. Mas sabendo que isso é um sintoma, sabendo que o gaslighting é só um sintoma, é um pouco frustrante saber que todas essas medidas que a gente tomar, na verdade, elas vão apagando o fogo ali e talvez possibilitando uma justiça maior para as famílias que foram afetadas por isso. Mas acabar efetivamente com o problema, a gente não vai, né? Porque é só um sintoma. Quais são os efeitos imediatos e a longo prazo, assim, do gaslighting que você percebeu nessas pessoas que você tem convivido de lá para cá? Então, eu acho que um efeito muito ruim é o efeito de parar de acreditar em si, né? De duvidar das próprias percepções. Eu acho que isso é muito ruim. E porque ele vai migrando de campo, né? Ele não fica só naquele campo da saúde. Ele vai migrando. Um outro ponto, e aí imediato, é na própria saúde da pessoa, né? Porque uma pessoa que vai sofrendo isso durante muito tempo, ela demora muito para receber um diagnóstico, a depender da situação. Então, cada vez mais ela vai demorar mais para ser tratada, a qualidade de vida dela vai diminuindo, a saúde vai diminuindo, e tem esses efeitos deletérios da dificuldade de autopercepção mesmo. E isso é muito prejudicial até os casos mais graves, né? Como esse caso que eu comentei do bebê que morreu porque a médica achou que a mãe que estava sendo exagerada. E não ouviu, não escutou, não pediu exames, não examinou a criança com uma cautela maior. E isso para mim é o principal, assim. E gera muitos danos em atendimento hospitalar, mas também naquela consulta ambulatorial. Ela tá em todo lugar. No livro, você fala de instrumentos jurídicos, como diretivas antecipatórias, de vontade e plano de parto. O que são e como eles podem ajudar pacientes a se protegerem? Então, eu amo as diretivas. Eu amo porque é a nossa oportunidade de autonomia. Né? O que são as diretivas antecipadas? Como eu falei, a escolha de qualquer intervenção é do paciente. A não ser que haja um caso de urgência e que há risco de perda de vida, a gente pode discutir se isso é ético ou não, mas enfim, do ponto de vista jurídico, o médico é obrigado a atuar. Tirando essa situação, nós temos escolha, nós temos direito de escolher se a gente quer ser tratado, se a gente não quer ser tratado, por qual tratamento a gente quer ser tratado. Uma coisa que é muito importante é que, em um tratamento de saúde, não necessariamente a gente quer a cura. Às vezes a gente quer uma melhor qualidade de vida. E às vezes a melhor qualidade de vida não é o medicamento mais potente. É um medicamento que eu consiga enquadrar dentro do meu estilo de vida, que eu consiga viver uma vida que faz sentido para mim, por exemplo, né? Então, essa é uma visão que eu acredito que alguns médicos não tenham, que eles são educados, né, ali, eles são formados para curar a doença, não são, e aí a minha opinião talvez esteja errada. Acho que eles não são formados para cuidar de gente, eles são formados para tratar a doença. E para mim isso tem uma diferença muito grande. Então é nossa escolha a forma como nós queremos ser tratados. O que então que são essas diretivas antecipadas? As diretivas antecipadas de vontade, elas são um instrumento, e aí é um termo guarda-chuva, que existem vários tipos, né? Então, em cada contexto específico da minha vida, da sua vida, da nossa vida, que eu tiver impossibilitado de manifestar a minha vontade por algum evento específico, eu vou utilizar uma diretiva. Então, dentro do contexto do parto, a gente tem plano de parto. Dentro do contexto de atenção psiquiátrica, a gente tem as diretivas antecipadas psiquiátricas. Dentro de um contexto de terminalidade de vida, a gente tem, por exemplo, o testamento vital. Então, existem algumas diretivas. O que é isso? Quando eu estou bem, eu faço um documento falando como eu quero ser tratado nesse evento. Então, por exemplo, em casos de saúde mental, isso é utilizado principalmente por pacientes que têm surtos. Então, é muito comum que quando os pacientes têm surtos, eles sejam tratados, as escolhas deles sejam feitas por parentes ou por médicos, né?
porque, enfim, ele não é visto ali como uma pessoa autônoma e capaz de fazer suas escolhas. Esse documento permite com que esse paciente, essa pessoa, escolha como ela quer ser tratada. Se ela quer se submeter ao tratamento X ou ao tratamento Y. Se ela quer ser internada pela equipe X ou pela equipe Y. Se ela não quer ser internada, por exemplo. Enfim, ele consegue fazer essas escolhas. A mesma coisa no plano de parto. Como é que eu quero? Como é que eu planejo? Como é que eu espero? Eu quero ser tocada por muita gente? Eu não quero que entre residente, ou eu quero. Como é que eu quero que eu seja tratada dentro desse contexto? Por que eu acho isso muito importante? E é a mesma coisa ali num contexto de terminalidade de vida em que eu perca a possibilidade de me manifestar, né? Por quê? Porque dentro desses contextos em que a gente não pode escolher, eu acho muito difícil a gente deixar escolhas tão importantes para a nossa vida, questões existenciais, nas mãos de outras pessoas. Né? E muitas vezes gera uma disputa entre os familiares. Né? Um familiar quer uma coisa, outro familiar quer outra. Então, é um documento que você faz para que você seja gente ainda. Para que você consiga ter as suas vontades respeitadas, a sua autonomia respeitada. E é algo que é pouquíssimo difundido no Brasil, assim, pouquíssimo mesmo. Infelizmente, as diretivas antecipadas psiquiátricas, houve algumas iniciativas. Na época da minha pesquisa, eu verifiquei algumas iniciativas que tiveram, e eles pararam de fazer e aí eu digo essas iniciativas dentro de CAPS. E eles pararam de fazer por questões jurídicas, assim, que se tivesse um apoio jurídico ali para falar, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, pode continuar, tava ok, sabe? Eram questões que não impediriam a continuidade do projeto, mas infelizmente isso foi barrado. A questão do plano de parto ela é muito discutida. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, uma época, publicou uma norma proibindo com que médicos aceitassem esse termo, porque dizia que violava a autonomia do médico. Isso depois foi questionado na justiça e essa norma foi retirada, né? Hoje essa norma não vale mais. Mas existe aí um cabo de guerra entre a autonomia do paciente e a liberdade profissional do médico, como se isso tivesse embate, né? E não está. Não, é engraçado que eu fiquei vendo, depois que foi aprovada a lei da fibromialgia, falando que a fibromialgia poderia ser caracterizada como deficiência desde que passasse por avaliação biopsicossocial e tal, e um monte de conselho de medicina se opondo contra isso e falando que isso era um absurdo e que isso não existia, como se, tipo assim, assim, pronto, tem o CID da fibromialgia, pronto, oba, sou PCD agora, e que maravilha. Tava lutando por isso. Esse é outro ponto que ainda me revolta dentro do direito, a gente normalizar o conceito biologicista de deficiência. Porque, assim, já tem muito tempo, na verdade, que a gente tem um conceito que não é um conceito biológico de deficiência, né? Para a lei da pessoa com deficiência, né, a lei de inclusão, eu imagino que você tenha visto isso, o conceito de deficiência, ele é amplo. Na verdade, o conceito de deficiência, ele não é a pessoa, não é a pessoa que tem uma deficiência, não é um defeito na pessoa, não é algo da pessoa. É a sociedade que não consegue integrar essa pessoa. É um conceito social de deficiência. Então, quando a pessoa tem alguma causa ali que, em contato com a sociedade, impede ela de ter uma vida plena, enfim. Isso é um conceito social, mas vem as pessoas e até muitos juristas que não têm esse conhecimento da raiz dessa lei. Essa lei ela veio de um tratado internacional que o Brasil foi obrigado a fazer, né? O Brasil foi obrigado a fazer uma lei dessa forma porque ele é signatário de tratados internacionais que falam sobre isso. E elas trazem esse conceito social da deficiência. Não é um conceito biologizante desse jeito. E aí vem esses conselhos
Não, tentam colocar essa cara. Enquanto, na verdade, pra mim, eu nem precisaria de uma lei pra falar que fibromialgia é deficiência. Se eu tenho uma situação em que ela é incapacitante na forma da lei, ela me dificulta a atuação social em plena condição de igualdade, papapá, papapá, pronto. Pronto. Eu não preciso de uma listinha de tudo, porque isso é biologizar. Mas é isso, tá em tramitação agora uma lei que vai falar sobre as diretivas antecipadas de vontade, inclusive. E é algo que, em tese, a gente já tem direito, porque qualquer pessoa tem direito de manifestar vontade. É ridículo eu ter que falar que um paciente tem direito de ter autonomia, eu né? acho que era por isso que eu tinha preguiça na época que eu fiz direito, viu? Você Porque fez direito? eu sou formada em direito também. Sou formada em direito também. Eu achava muito redundante. Que estratégia prática você recomendaria para uma pessoa que percebe estar em gaslighting? Eita. Essas coisas de estratégias práticas são difíceis dentro desse campo, né? Algo que eu milito muito é pela educação em saúde. Então, eu acho que todo esse processo de você se compreender, compreender o contexto que você está inserido, compreender a sua condição ou a sua doença, isso é fundamental. Fundamental mesmo, assim, faz muita diferença. Muita gente diz, eu tenho medo, vou sofrer represália, não sei o quê. A minha percepção é o contrário. A minha percepção é de que quando alguém chega já sabendo do que se trata, já tendo as dúvidas, já se impondo no sentido de sou uma pessoa que estudei sobre isso, eu sei o que eu tô sentindo, é muito mais difícil. Pelo menos a outra pessoa que está do outro lado, e nem só médico, vai ficar um pouco mais cuidadosa, né? Então, assim, eu acho que esse processo é muito importante, até pelos pontos que a gente comentou sobre a culpabilização, né? Muitos pacientes são culpabilizados. A partir do momento que eles estudam sobre aquilo, eles veem que isso acontece mesmo, eles são, de certa forma, suas percepções são valoradas, né? Então, eu acho que um pouco desse sofrimento pode ser que seja mitigado. Então, eu acho isso muito importante. Procurar a segunda opinião e questionar, sabe? Questionar sempre. E, obviamente, se for um caso ali, dependendo das particularidades, procurar uma assessoria jurídica, porque às vezes pode ser um crime mesmo, né? Às vezes, dependendo da proporção que aquilo toma, pode se tornar um crime. Tô com uma colinha aqui por causa do meu déficit cognitivo, mas eu não sei se eu faço comentário ou se eu faço pergunta, mas vai pergunta. E os familiares nessa história? Como que eles podem apoiar e fortalecer? Porque a experiência, vivência de conhecimento assim que eu tenho é que os familiares abraçam o médico e reproduzem o gaslight. E no final esse paciente está sozinho. Ele não tem com quem falar, ele não tem a quem recorrer. Sinto muito, eu não sei o que falar. Porque, assim, eu acho que, assim como a pessoa tem uma facilidade de pegar a percepção do médico, os familiares vão fazer o mesmo, né? Enquanto aquela pessoa ali... Eu acho que até como um ponto de esperança, sabe? Até como um ponto de segurança, sabe? De ter a quem se socorrer, sabe? Mas eu não sei. O que você me diz? O que você gostaria? eu só consigo pensar em escuta, né? Uma escuta que seja para validar o que aquela pessoa tá sentindo. E apoio, né? Porque, afinal de contas, quem tá do lado não tá vivendo diretamente o que o paciente está vivendo, né? Ele vive em uma outra perspectiva, né? Em uma perspectiva de familiar. Eu acho que, de certa forma, essa educação em saúde ela tem que se estender para esses familiares também, não só para o próprio paciente, né? Então, assim, à medida que esse paciente vai descobrindo coisas relacionadas à doença dele, informação e possibilidades de tratamentos e médicos, ele tem que tentar compartilhar isso com as pessoas da vivência do dia a dia dele para ver se essa conscientização também chega nessas pessoas, né? Porque acaba que é um
é um sistema totalmente corrompido, né? É um sistema que está todo falho, né? De todos os lados, assim. O profissional da saúde não consegue acessar o paciente, e nem a família, e a família nem o paciente, enfim. Então, vira uma bola de neve, né? Que, na verdade, quem acaba pagando o preço mais caro é o próprio paciente, né? E eu acho que até pela situação de vulnerabilidade que o paciente está, uma vulnerabilidade maior do que o acompanhante, acaba que, para o acompanhante, ele tem talvez uma oportunidade muito maior. Uma oportunidade muito maior de questionar, uma oportunidade muito maior de conversar com o próprio paciente, o ente querido dele, e pontuar, olha, você observou isso, você viu isso, é assim mesmo, será? Enfim, talvez ele esteja numa posição ali favorável para fazer esse tipo de intervenção, quando, obviamente, ele fez essa caminhada, né? Então, eu faço aqui uma relação com os acompanhantes dentro do contexto do ciclo gravídico, né? Porque eu foco mais nisso no meu trabalho, né? Então, eles são, assim, fundamentais. Não é à toa que foram tão atacados, né? O direito ao acompanhante foi tão atacado. E por legislações a gente tinha direito, depois a gente não tinha, e a gente tinha, mas agora a gente tem com limitação. Porque o acompanhante incomoda, o acompanhante que realmente se posiciona, se coloca naquela situação. O que você acha que precisa mudar na formação médica, na estrutura do sistema de saúde para reduzir essa violência? Nossa, é tão difícil essa pergunta, porque assim, o Brasil é signatário de um tratado internacional que diz que nas escolas de medicina, dentro dos currículos, dentro da matriz curricular, precisa ter estudo voltado para a questão de gênero, para a questão de desigualdades, para a questão de empatia. Tem no currículo bioética, por exemplo, que é uma disciplina extremamente importante. Mas, se, por um lado, as questões de gênero, salvo engano, não são tratadas, eu nunca vi ninguém me dizer que tem uma disciplina sobre isso. Então, ainda que o Brasil seja obrigado a fazer, não está fazendo. De outro bioética, eu conheci há pouco uma professora de bioética dentro de faculdade de medicina. Ela disse que a carga horária que ela tem é extremamente reduzida. Então, mas eu também não sei se só isso resolve, sabe? Se só aulas formais ali naquele modelo resolve. Porque às vezes não, é muito fácil dentro desse contexto algo entrar só para cumprir tabela, né? Eu tô aqui, eu tô dando essa disciplina, os alunos estão, às vezes, e quem vai dar essas disciplinas também? Quem vai ministrar? Porque a perspectiva de quem ministra também é muito relevante. Quando eu estudei, foi bem na época, quando eu estava ali na faculdade, foi bem na época da lei do feminicídio. E aí um professor falou, isso aí é mimimi. Não tem pra que isso, não. Não existe pra que isso, não. Então, assim, também depende de quem é que vai ministrar isso. Então, a gente tem um grande problema aí nas mãos para resolver. É claro que a educação é muito importante, mas eu ouso dizer que talvez a educação antes das faculdades, antes das universidades. Como é que essas pessoas estão sendo formadas lá na base mesmo? Ensino fundamental, sabe? Eu acho que hoje com a rede social está um pouco mais fácil, no sentido de ser mais difundido, né? Eu vejo adolescentes hoje que sabem muito mais do que eu sabia na época delas, né? As coisas que eu aprendi foi estudando, né? Por conta própria, porque a gente não estudava isso, a gente não sabia sobre isso, a gente não tinha contato com essas coisas, né? Que papel a sociedade civil e os movimentos de pacientes podem ter nessa causa? Eu não preciso nem dizer, né, que os movimentos sociais são muito importantes, a luta dos pacientes é muito importante. A gente pode usar como exemplo o movimento dos trabalhadores de saúde mental, que foi em razão desse movimento que a gente teve a lei da reforma psiquiátrica, que foi extremamente importante. A gente não tem hoje um cumprimento absoluto dela, longe disso, mas já é alguma coisa. E a gente tem outros tantos movimentos de lutas de pacientes que são muito importantes, não só para a criação de leis, mas também para políticas públicas mesmo, às vezes por meio do judiciário. Então, esse é um movimento do ponto de vista social, né, que é muito importante, porque a gente só tem mudança a partir do momento que tem pressão, né?
Não existe direito dado, né? Existe direito conquistado. Qual que é o recado principal que você gostaria que os profissionais da saúde levassem a partir da leitura do seu livro? Não sei se profissionais da saúde lerão o livro, mas enfim. Eu acho que eu trago no final uma perspectiva interessante sobre a questão da vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade que é compartilhada, né? Quando foi feito testes dessas diretivas para ver se elas funcionavam, onde que funcionou? Funcionou onde os profissionais de saúde se integraram aqui, né? Foi onde funcionou efetivamente. Então, o profissional se colocou na posição de, nossa, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que o contexto dele era desse jeito. Eu não sabia que ele passava por tal situação. Porque, afinal de contas, eles iam tratando ali de uma forma muito protocolar, né? Então, esse momento e essa posição de se vulnerabilizar diante do paciente, de saber que talvez ele não saiba tudo e que tá tudo bem, e que eles podem conversar e discutir sobre aquilo, de se colocar numa posição de escuta um pouco maior. Se eu conseguisse isso por meio do livro, eu já estaria extremamente satisfeita. E os leitores, o que você espera que eles sintam a partir de... Eu acho que um ponto, eu acho que eu já consegui em algumas pessoas que eu vi que teve contato, que é esse sentimento de validação. Nossa, então existe isso mesmo. Então, isso tem nome, isso que eu passei na minha vida tem nome, isso que eu sofri tem nome. Então, realmente, não sou eu. Não sou eu que sou louca, não sou eu que sou exagerada, não sou eu que... Isso existe. Então, esse é o primeiro ponto, essa questão da validação. E quando eu escrevo, assim, e esse trabalho também aconteceu isso, é muito pra mim também, né? É muito porque a gente passa, né, por aquilo. Às vezes a gente se coloca numa posição de falar pro outro, de orientar o outro e tudo mais, mas às vezes a gente escreve pra gente mesmo, né? Então, foi um processo de autovalidação e eu gostei desse efeito que eu percebi nas outras pessoas de se sentirem validadas. E isso, né, uma questão de poder, de entender a própria vulnerabilidade, não como sou vulnerável por essas questões, eu sou mulher, tenho uma doença específica, estou vulnerável por conta disso, pronto, agora eu tenho que me submeter. Não. Sou isso e por isso eu tenho condições de questionar, por isso eu tenho condições de falar a minha perspectiva, de me posicionar. Então, é isso que eu espero, sabe? Se eu atingir isso, tá ótimo. Se não, durante o tempo eu vou ver qual Você foi o escreve outro efeito. livro. Eu escrevo outro, pedindo desculpas. Claro que não. Eu acho que toda essa questão que você traz é fundamental de ser abordada, porque isso faz parte do silenciamento, né? O não falar sobre isso e vamos fingir que não aconteceu. E esse vamos fingir que não aconteceu, digo, por experiência própria para o paciente é muito caro, sabe? Então, assim, trazer esse assunto é fundamental, é inegável, assim. Acho que foi uma sacada muito boa a sua. Qual que é a mensagem que você deixaria para pacientes que estão sendo silenciados e invisibilizados pelo gaslighting médico? Nossa, que difícil. Eu acho que talvez ter um pouco mais de compaixão consigo, sabe? Entender que não é ele, né? Não é ele que é fraco, não é ele que é isso ou aquilo. É a situação, né? O contexto, enfim, tudo aquilo que eu digo que levou a propiciar aquele tipo de violência que ele sofreu. E, na verdade, ele é uma vítima de violência, né? E é muito comum que a gente culpe A gente mesmo. Então, o primeiro ponto é esse. E procurar segundas opiniões, procurar amigos, procurar associações, procurar outras pessoas que passaram pelo que essas pessoas passaram, para ter um suporte maior, né? E tentar espalhar a palavra. Não desistir, sabe? Eu acho que não desistir é muito importante. Porque se a gente desiste,
não tem o que fazer mais, né? Obrigada, Vitória. Eu Quero que te agradeço. agradecer. Ai, eu tava quase esquecendo. Quero te presentear com o meu livro. Vamos Ai, mostrar o livro, né? desculpa. Obrigada pelo livro. Aí, pessoal, tá disponível na internet, facinho de achar. E eu acho que vale a pena a leitura, hein? Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Pessoal, mais uma vez, obrigada por participar desse episódio com a gente. E assim que possível, a gente volta aí.